Nascimento de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 7. Estão me ouvindo bem aí, irmãos? Tá? Vou fazer essa leitura, os irmãos querem acompanhar em suas Bíblias. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Neste mês nós estamos estudando a respeito do nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas, e nós vimos a primeira mensagem em Lucas 1, 26 a 38, o momento em que o anjo chega até Maria para anunciar que ela seria a mãe de Jesus. Pode abaixar aqui. Eu estou ouvindo muito estridente o som. Tá bom aí? Mas dá uma ajuda para regular aqui? Ou tá bom aí? Tá bom? Então só deixa sem o retorno. Desculpe, irmãos. Nós estamos nesse mês, então, estudando a respeito do nascimento de Jesus e vimos que no verso 26, a partir do verso 26, Lucas 1, a partir do verso 26, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para anunciar este nascimento de Jesus a Maria. E nos versos 30 a 33, há aqui o anúncio, e diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Nós vimos aqui que o anúncio do nascimento de Jesus é o anúncio mais maravilhoso que já ocorreu nesse mundo. O nascimento do nosso Senhor Jesus. Nós vimos também na segunda mensagem, Lucas capítulo 1, de 39 a 56, a alegria de Isabel, a alegria de Maria, a alegria até mesmo de João Batista, que estava no ventre materno. O texto diz no verso 39 que dispôs-se Maria apressadamente à região montanhosa, ou seja, ela foi encontrar-se com Isabel, que estava grávida também. E já na saudação diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E a criança, que é João Batista, estremeceu no ventre, essa alegria do nascimento de Jesus, que estava com todos. Olha a saudação de Isabel a Maria. Verso 42, bendita és tu entre as mulheres,
e bendito o fruto do teu ventre. Já no 45 diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, nessas duas mensagens, nós vimos que esse grande acontecimento foi anunciado a Maria, e ela, numa resposta de bênção, de paz, ela diz no verso 38: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E nós também recebemos esse anúncio. No Natal nós estamos comemorando, nós estamos anunciando a Jesus, e nós nos alegramos por Jesus, e nós também assumimos esse compromisso de estar com Jesus. Hoje nós vamos continuar, irmãos, a partir do capítulo 2, os versos de 1 a 7, quando exatamente é o momento do nascimento de Jesus. E aqui nós vimos que foi publicado um decreto e eles tinham que ir alistar-se. Então Maria e José vão até Belém para alistar-se. E o texto diz que Maria estava grávida, e no verso 6, estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Nosso tema é pontualidade de Deus. Nós podemos ver aqui neste versículo que aconteceu completar-se os dias, o momento do nascimento de Jesus. Sabemos que foi planejado desde a eternidade. É aqui o cumprimento da redenção que dá início no nascimento de Jesus. E nós cremos que Deus sabe todas as coisas. Deus não tem planos frustrados. Deus decreta todas as coisas. E como nós temos falado, principalmente na classe de adultos da escola dominical, Deus é o Deus da providência, é o Deus que sabe de todas as coisas, é o Deus que conhece todas as coisas, e até mesmo aquilo que nós achamos que não deu certo, está dentro dos planos de Deus. Nós podemos ver aqui que se cumpriu num momento que para nós poderia ser estranho. Completaram-se os dias, e aí tem a frase: não havia lugar para eles na hospedaria. Completaram-se os dias, não havia lugar para eles na hospedaria. Esta é a hora exata, e mesmo assim havia dificuldades ali. As pessoas chegaram e foram se hospedando, muitas pessoas, e não tinha lugar para Jesus nascer. Mas foi providenciado esse lugar pelo próprio Jesus, para que ele pudesse nascer. Esse tema, plenitude do tempo, ou pontualidade de Deus, mesmo que plenitude de Deus, plenitude do tempo, nós podemos vê-lo numa citação em Gálatas 4, verso 4. Lá diz: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quando que Jesus nasceu? Na plenitude do tempo, ou seja, na oportunidade, no tempo certo. Deus não nasceu antes nem depois, no tempo certo. Deus, Jesus, aqui, nascido de mulher, ressaltando a sua natureza humana. Também diz: o Filho, Deus enviou o seu Filho, mostrando a natureza divina do Senhor. Na sequência, o verso 5, Gálatas 4, 5, diz que ele nasceu para nos resgatar, ou para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Resgatar os que estavam sobre a lei. Resgatar. Interessante essa palavra, ela tem um significado importante, né?
nós resgatamos algo que era nosso e de certa forma foi perdido ou se distanciou. Então nós somos de Deus, filhos de Deus, que somos resgatados, tomados novamente pelo Senhor a partir desse gesto de Jesus, da salvação. Nós estamos com Jesus, nós somos adotados, nós somos filhos, e um filho faz parte desse filho a herança do Pai, resgatar os que estavam sobre a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso tudo é a bênção de Deus para a nossa vida. Isso é o Natal, irmãos. Natal, mais maravilhosa notícia que pode ser lembrada, que é o momento do cumprimento da profecia. O Natal é um momento de alegria, o Natal é um momento de compromisso. Eis-me aqui, Senhor, estamos aqui para servi-lo. E a gente percebe que essa ideia de plenitude do tempo, essa ideia, ela é algo especial para nós, porque muitas vezes nós vivemos querendo que as coisas sejam no nosso tempo, ou que uma providência seja sempre recheada de facilidades. As duas coisas não acontecem. Primeiro, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E depois, mesmo quando a gente tem a oportunidade de realizar as coisas, ainda nós realizamos com dificuldades. É assim a nossa vida. No tempo certo, nós vamos fazer alguma coisa, mas nós vivemos num mundo quebrado, que há dificuldades. Nós percebemos que nós não podemos desistir. Às vezes as dificuldades, elas tentam fazer com que a gente desista, até mesmo no momento em que nós estamos realizando a obra de Deus. Nós não podemos desistir, nós temos que seguir adiante. A atitude de Maria é louvável, né? Ela está lá, disse: eis-me aqui, Senhor, disse para o anjo que estava tudo bem, mas ela podia chegar nessa hora e dizer: ué, mas espera aí, o Senhor pelo menos me hospeda em algum lugar, né? Ah não, assim não vai dar. Ela calmamente, junto com o seu marido, foi procurar resolver, porque o mais importante era a obra ser cumprida, e não a facilidade encontrada para que aquela obra fosse cumprida. E nós percebemos, irmãos, que a nossa vida vive nesse ainda que. Ainda que é uma expressão chamada conjunção subordinativa concessiva. O que é isso? Conjunções concessivas são conjunções que indicam uma oração em que se admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la. Vou tentar explicar com outras palavras. Nós estamos caminhando para uma direção, e aí de repente vem uma ação contrária, mas essa ação contrária, ela é incapaz de impedir. Ela incomoda, não? Ela nos traz dificuldades, mas elas não vão impedir-nos de cumprir a nossa missão, nos de seguirmos em frente. E a gente percebe, irmãos, que na Bíblia existem várias frases assim, e eu queria falar um pouquinho sobre essas frases. O ainda que aparece cerca de 167 vezes, não precisam ficar preocupados que eu não vou ler todas, mas é uma palavra que nós precisamos ouvir. Eu vou repetir: nós queremos fazer as coisas, mas queremos que tudo se abra, que tudo fique perfeito, que tudo fique fácil, e não é assim. Deus está providenciando tudo e a gente tem que ficar feliz, né? Pelas bênçãos dele, mas nós vamos enfrentar dificuldades até mesmo nessa felicidade que nós estamos assim seguindo. Jó 35, verso 13 e 14, se vocês conseguirem seguir, a gente vai lendo alguns versículos. É uma passagem que eu gosto muito. Jó 35, verso 13 e 14. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não vês, a tua causa está diante dele, por isso espera nele. Então no início do verso 14 tem o ainda
quê? Não basta nós ficarmos desesperados, reclamarmos e fazermos todo um discurso, né? Como nós somos bons para fazermos discursos. E quantas vezes nós estamos reclamando de Deus. E nós estamos dizendo que Deus não está vendo, que Deus não está ajudando. E aqui diz: a tua causa está diante dele. E aí vem a palavrinha do que mais a gente tem dificuldade, né? Espera nele. Espera. É uma palavra que a gente deve falar para nós toda hora. Espera. Não. Espera. Ainda que você está caminhando e vem um vento contrário, continue. É um texto de Paul David Tripp falando a respeito desse assunto. Ele diz que nunca entenderemos tudo, sempre enfrentaremos mistérios. Precisamos lembrar que a paz nunca terá como base o entender todas as coisas, mas no confiar em Deus em todas as coisas. A paz interior é encontrada quando depositamos nossa confiança naquele que sabe todas as coisas e que governa tudo o que há para a sua glória e para o nosso bem. A nossa paz então vem da confiança em quem? Naquele que sabe todas as coisas e governa todas as coisas. Olha o descansar, não é nós que vamos fazer nada. O Senhor governa todas as coisas. Para quê? Para o nosso bem? Para o nosso bem, mas antes ele falou bem sábio aqui, né? Para a sua glória e para o nosso bem. Porque às vezes a gente quer que as coisas funcionem para o nosso bem primeiro. E nem sempre o nosso bem vai ser o melhor para o reino do Senhor. Então primeiro eu estou agindo para a glória do Senhor. E aí é para o nosso bem também. Um dos ainda que mais conhecido é o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte, que lugar será esse, né? Um lugar de trevas profundas, escuridão, perigos, angústia extrema. Talvez você está passando por esse vale, ou já passou, e não desanimando, talvez vai passar em breve. E o que diz? Ainda que eu ande, olha a conjunção aí, não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. O Senhor nos protege. O Senhor nos dirige. O Senhor está conosco. Salmo 27, verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Você já parou para pensar na figura que está escrito aqui nesse versículo? Sabe que é um exército, né? A gente vê na televisão o exército chinês, o exército americano, o exército... Já pensou? Um exército se acampando contra você? E parece às vezes que nós estamos vivendo essa situação, né? Tantos problemas que vêm no mesmo tempo, de direções diferentes. E o que vem em nós, irmãos? O desânimo, o temor. Mas o texto diz: ainda que isso aconteça, não se atemorizará o meu coração, terei confiança. O verso 1 é onde ele começou, verso 1, é Salmo 27, 1, onde ele começou explicando: por que eu não temerei, mesmo que um exército se acampe contra mim? Porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A escuridão, a dúvida, a dificuldade, a incerteza, o Senhor é a luz. Fortaleza da minha vida,
Um exército é muito mais poderoso que nós, né? Mas Deus é mais do que todos os exércitos da terra. Não tem poder contra o Senhor, nenhum outro exército. Salmo 46, versos 2 a 3. Salmo 46, verso 2 começa dizendo: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e o monte se abale no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem espumejes e na sua fúria os montes estremeçam. Ele dá aqui uma ideia de um terremoto. Você está passando por um terremoto. Ainda que o terremoto apareça, ainda que a fúria dos mares, uma tempestade, um tsunami, eu não temereis. E o Salmo 46 é bem conhecido. Como que ele começa? Verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nós poderíamos ficar aqui, né, irmãos, lendo para o nosso conforto tantas passagens. O Natal é um tempo de nós refletirmos sobre esse amor do Senhor, de sabermos que a nossa vitória está garantida, porque Deus nos amou e enviou o seu Filho. Mas nós aprendemos que nós devemos nos manter perseverantes, como Maria, dizer eis-me aqui, e como Maria, seguir, ainda que o Senhor nos providencia uma hospedaria, um curral no lugar de uma pousada de luxo. Eu devo perseverar mesmo assim. E eu vou ler um último ainda aqui, Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Volte o verso 18. Percebemos que mesmo passando por grande dificuldade e adversidade, ele diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Você pode dizer isso no seu coração? Quem não enfrenta problemas, né? Quem não passa por angústias? Os nossos sentimentos são muito frágeis, sensíveis. Quanto momento a gente vai mudando, uma hora está alegre, uma hora está triste, uma hora somos mais corajosos, outra hora medrosos, mas nós devemos poder falar como Abacuque, que eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é a minha fortaleza, esse é o nosso Deus, é a minha fortaleza. O nosso tema é pontualidade de Deus, e nós sabemos que Deus é completo, é sábio. Deus vai agir conforme a palavra declara, e muitas das profecias já se cumpriram, entre elas o nascimento de Jesus, a morte, ressurreição de Jesus. Mas sabemos que ainda alguns estão para se cumprir. E quando eles vão se cumprir? Na pontualidade de Deus. Mas eles em breve vão se cumprir. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Jesus está falando a respeito de um tempo determinado. E ele diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está
cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando ele diz que o tempo está cumprido, ele está falando a respeito da profecia, do seu nascimento, da sua vida, e que ele ali iria entregar a sua vida. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O dia final, a ressurreição de Jesus. E o que ele diz e deixa de mensagem? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus é pontual, irmãos, e isso é o mais importante. A gente dá importância para muitas coisinhas pequenas que às vezes tomam a nossa atenção do que é mais importante. Esses dias nós pensamos sobre o nascimento de Jesus, mas já pensamos que o mesmo Deus que enviou Jesus, que permitiu que ele nascesse, é o Deus que uma vez vai trazê-lo novamente para nós, para nos salvar. E nós precisamos estar preparados. O tempo está próximo. Nós precisamos nos arrepender, crer no Evangelho e buscar mais confiança no Senhor, que é a nossa fortaleza em meio às adversidades. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor, ó Deus, cumpriu a promessa de enviar o Salvador. Obrigado, ó Pai, por Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, pelo seu nascimento, pela sua vida e ministério. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos confiar na Tua palavra. E que o Senhor Deus nos ajude a nos comprometer com este Jesus que nasceu para nos dar vida. Ele nos trouxe de volta, Ele nos levou de volta para a Sua presença. E que assim possamos viver dia a dia. Obrigado, ó Pai, por esse momento. E que o Senhor Deus esteja guardando essa mensagem nos nossos corações, trazendo paz, Senhor Deus. Paz diante das adversidades, das dificuldades que nós enfrentamos em meio ao desejo de cumprir o Teu ministério, de fazer as coisas do Senhor. E que o Senhor também nos dê confiança, ó Deus, para que nós possamos estar firmes, aguardando a vinda do Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.